Bom dia, bom dia, bom dia ouvintes. Muita chuva por aqui por São Paulo. Eu sou a Yara Cunha, eu falo sobre o Enneagrama, sobre as novas constelações. Sejam muito bem-vindos e o tema hoje é um tema... gente, é um tema que todo mundo quer saber, que são os relacionamentos. Quando a gente fala de relacionamento, a gente fala sobre relacionamento num todo, né? A gente se relaciona, o ser humano não é uma ilha, não dá para ser uma ilha. Assim como o nosso porte físico, a gente nasceu para viver em comunidade. Vocês podem perceber que o bicho tem couro, ele tem um couro grosso, o bicho tem as unhas, eles têm garras nas unhas. Então, de verdade, se a gente for parar para pensar, o bicho tem muito mais condição de sobreviver sozinho do que nós, né? Nós, seres humanos, nós somos muito mais frágeis, a gente não tem o couro, nossa pele é mais fina, a gente não tem as garras para se defender como os animais têm. E, além de tudo, a gente tem o cérebro, a gente tem um raciocínio, coisa que os animais não têm, que vem do nosso córtex e do nosso neocórtex. Nós temos estratégias de vida e de pensamento. E daí que uma das necessidades do ser humano, além de sobreviver e além da procriação, é a vida em comunidade. Porque em comunidade a gente vive mais tempo, a gente sabe que a gente vive mais e vive melhor do que sozinho. Bom, quando a gente fala das relações, de novo, vou falar aqui, vou abordar relações em geral, mas claro que a gente sempre vai levar para as relações íntimas, né? Ter um interesse aí de encontrar. Muita gente me faz perguntas nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, e faz perguntas do tipo, como é que eu me relaciono, né? Eu trabalho com Enneagrama, como é que eu me relaciono com tal tipo e outro tipo, e como é que é isso? Quem dá mais certo com quem? Bom, a gente vai falar bastante sobre tudo isso hoje. Eu coloquei aqui alguns itens, pessoal, eu acho que eu vou fazer 2 programas, hoje e quarta-feira que vem, porque um programa só não dá para falar desse tema, que são as nossas relações. Eu coloquei alguns tópicos aqui que ajudam e que colaboram para que as relações deem certo. Claro que a gente vai falar aqui da relação hoje, tudo que eu vou falar aqui serve para a relação heterossexual, né? Para você mulher que se relaciona com homem, homens que se relacionam com mulheres, e a dinâmica também é igual, idêntica para as relações homoafetivas. Por quê? Porque mesmo numa relação entre 2 homens ou entre 2 mulheres, existe o papel, existe a energia do masculino e do feminino nessas relações. Então, gente, não muda nada, tá? É tudo igual o que eu vou falar e o que eu vou abordar. E o primeiro ponto, né, que eu digo aqui, já falando dessa energia e do equilíbrio do masculino e do feminino, o Carl Gustav Jung, né? O Jung, toda a teoria. Jung foi um companheiro do Freud, ele abordou bastante essa questão dos relacionamentos. Eu não sei se vocês já conhecem, mas o Jung, ele tem uma mandala, né? Uma mandala branca e preta, assim, e que ela se encaixa, o branco se encaixa no preto. E na parte preta dessa mandala junguiana tem um pontinho branco. E na parte branca da mandala tem um pontinho preto. E o que significa isso, gente, né? Do ponto de vista aí das relações. Nós, o ser humano, independentemente de sermos homem ou mulher, nós temos energias dentro de nós. Então, existe uma energia que é uma energia mais yin, né? Energia yin é a energia do feminino e a energia yang é a energia do masculino. E o que significa, tanto para o homem quanto para a mulher, ter a energia yin? A energia yin é a energia do feminino, é a energia da conciliação, do amor, do cuidado. Então, né, a gente sempre fala, a mulher cuida, a mulher faz comida, a mulher é mãe, né? A mulher tem aquele incrível poder de unir as pessoas. Eu me lembro que
quando a minha mãe ainda era viva, ela tinha aquela coisa de unir todos os filhos, né? Todo mundo almoçar ao redor da mãe no domingo, né? E aí, de repente, a mãe vai embora e aí a gente tende a ficar um pouquinho mais separados. Por quê? Porque tem uma energia ali do feminino que acaba unindo as pessoas. A energia do feminino, claro que é a energia que, né, vem da mulher, mas que está presente tanto no homem quanto da mulher, é uma energia muito conciliadora. É a energia de mais carinho, de colo, de cuidado. E é uma energia, obviamente, que é muito gostosa. É a energia de quem ouve, de quem acolhe. É aquela energia que vem muitas vezes daquele papel da mãe, né? E como é que é isso da energia do masculino? Ah, gente, o masculino é mais a energia da força, sabe aquela coisa de carregar a sacola na feira, de pregar o prego na parede, é a energia de provedor, do protetor, né? E aí essas duas energias na relação, elas se unem. Então, claro que hoje a gente já sabe que tanto o homem quanto a mulher que equilibram mais essa energia, você sabia que eles têm mais sucesso nas relações? Então, o que significa isso? Como é que essas energias atuam em nós? Você pode ser uma mulher e aí você vai ter mais uma energia do que a outra. Então você pode ser uma mulher que tem a energia yin. Então você é uma mulher feminina, mais sensível às emoções. A energia yin, ela traz muito essa sensibilidade das emoções, a expressão da emoção, né? Ela expressa mais facilmente. Então você pode ser uma mulher que tem bastante essa sensibilidade do feminino ou não. Você pode ser uma mulher que tem muito da energia do masculino. E aí você é mais autoritária, muitas vezes você é uma mulher que tende mais a tomar muita decisão, isso é do masculino, a ter uma tomada de decisão às vezes e não consultar o outro, a outra, o teu parceiro ou a tua parceira. E aí vamos trazer aqui um momento de reflexão, você mulher. Você está mais hoje, você tem desenvolvido a energia yin, a energia do feminino, da sensibilidade, da conciliação e do cuidado, ou hoje você está mais na energia do masculino? Claro que como consteladora eu vou falar para vocês que tudo isso tem uma repetição de padrões ancestrais. Então, a mulher que tem muito a energia do masculino, né, muitas vezes até a forma dela se vestir, a forma dela falar, é uma fala um pouco mais truculenta, é uma fala muitas vezes um pouco mais, não só firme, pessoal, mas é uma fala que é um pouquinho mais dura, né, mais impositiva. Como é que tá hoje para você isso? Me conta. Esse processo de autoobservação para o ser humano é muito importante, né? Você parar, observar, analisar. E eu vou falar de outras coisas também, mas uma coisa bem importante nesse processo de autoobservação, para você que está ouvindo isso que eu estou falando agora, é você perceber que precisa de ajuda, de dizer, olha, Yara, eu tô muito no masculino, eu como mulher, daqui a pouco eu vou falar dos homens, tá? Mas eu como mulher tô muito no masculino, tô muito na tomada de decisão, tô com uma fala que é uma fala mais agressiva, isso tudo a gente precisa perceber em nós, porque muitas vezes, né, o outro percebe, mas ele não fala. E também o outro precisa falar, precisa saber dar um feedback, falar e ter um diálogo que é um diálogo amistoso, mas também precisa dizer o que está acontecendo. Então, avalia aí você, mulher que é casada, como eu falei, independentemente da tua orientação sexual, qual é o teu papel nessa relação? Porque muitas vezes esse papel, você pode ser uma mulher que está muito no masculino, ou até uma mulher que também está muito no feminino. O que é o excesso do feminino na mulher? É ficar ultra sensível, é ser aquela mulher
que nos momentos em que ela precisa ser forte e que ela precisa ser guerreira, por conta das dificuldades da vida, né? Ela não consegue, e aí ela chora, sabe? Vira um cristalzinho, vira uma coisa assim, muito sensível, muito frágil, né? E muitas vezes o teu companheiro ou companheira quer alguém que seja forte também do lado, para passar pelas adversidades da vida. Então entenda, o que é legal? É legal você perceber em que momento se você está usando mais a tua energia feminina e em que momento se você está usando mais a tua energia do masculino. E claro, como tudo na vida, a gente precisa buscar o caminho do meio nessa relação. Então, hoje eu tenho visto, e até por questões ancestrais também, é um tema bem importante, mulheres que são muito desafiadoras, né? E elas desafiam, no caso aí da relação heterossexual, elas desafiam o homem, elas vão desafiar com muita agressividade. E isso sempre, trazendo as causas ancestrais, faz com que haja a violência na relação. Então não adianta a gente dizer, também, né? Claro que, assim, pessoal, vamos entender direitinho o que eu estou falando aqui, né? Qualquer tipo de violência de ambas as partes, ela não pode ser tolerada, né? Tá errado, não tá certo, não deve acontecer. Mas muitas vezes a violência acontece porque um dos dois é bastante agressivo e desafiador. A mulher traz uma história de muita violência no passado, de abusos, né? Abuso não só sexual, mas o abuso moral também. E ela vai trazendo na ancestralidade dela esta lembrança de agressividade. Então é como se agora muitas mulheres, por terem esse DNA de abuso e de violência, elas querem trazer isso de uma vez só e descontar tudo em cima do parceiro. Como se fosse assim, processo de vingança, né? Deixa eu me vingar de tudo aquilo que as minhas mulheres ancestrais viveram. E definitivamente este não é o caminho. Então por isso que é muito legal também usar as constelações para entender a questão da violência e do abuso. Não só contra a mulher, mas da violência e do abuso contra o homem também. E uma outra coisa que eu tenho visto constantemente, e eu atendo muito, né? Eu atendo há 20 anos, eu estou atendendo pessoas, é que as mulheres, elas pediram muito por um lugar ao sol, pela igualdade, elas pediram muito por direitos iguais, e é óbvio que isso tem que ter, mas a gente também precisa, e eu sou mulher, a gente precisa de um desenvolvimento para poder dar conta de tudo isso que a gente conquistou, né? Conquistou vida profissional, conquistou direitos iguais, conquistou, e aí a gente continuou sendo mãe, sendo esposa, e como é que a gente dá conta agora de tudo isso que a mulher conseguiu conquistar, né? Do ponto de vista principalmente emocional, justamente por essa energia feminina que sente mais, que expressa mais, tá? Então tudo isso são coisas para a gente pensar. E então assim, mulher, faz aí o teu exercício. Você está conseguindo acessar a energia do feminino, por exemplo? Eu tenho visto muitas mulheres que estão 80% do tempo na energia do masculino, que dão ordem, que se tornam mais autoritárias, mais duras, como eu falei. E aí, isso na relação traz desequilíbrios, né? E muito pouco na energia do feminino, que é a energia de conciliação. Tem mulher que quando eu falo assim, você consegue fazer uma conciliação na sua família? A mulher fala, eu conciliar? Não consigo. Eu boto mais lenha na fogueira. Então, não é desafiar o tempo todo, pessoal. Né? Muitas vezes é uma energia do masculino que traz muita reatividade e uma fala que é uma fala muito agressiva. E aí a gente precisa entender como é que a gente está se relacionando, não só com o nosso parceiro ou com a nossa parceira, mas como é que a gente está se relacionando com o mundo, ainda mais agora no nosso país, em que a polaridade está tão grande, a raiva, né? E muitas vezes isso tanto para o homem quanto para a mulher. A gente pode sentir que tem razão, mas eu não posso querer ter razão e querer tirar a razão do outro. Muitas vezes a gente quer ter razão sozinho. Eu estou certo e você está errado. E aí é um erro também.
Eu posso ter o meu ponto de vista e a outra pessoa ter o ponto de vista dela ou dele. E para os homens, né, a mesma coisa. Quanto você, homem, tem a energia do masculino, do provedor, daquele que faz, e o quanto você consegue trazer a energia do feminino, a energia de expressar as emoções, da conciliação, de mais sensibilidade, de mais doçura, né? A energia do feminino, ela traz muito uma capacidade bem legal, que é uma capacidade de ler nas entrelinhas, ler as sutilezas, ler coisas que muitas vezes, quando a gente está muito no concreto, a gente não consegue ver, não consegue perceber, nem em nós e nem no outro. Então, muitas vezes, a energia do masculino, ela traz uma coisa de senso de realidade, de pé no chão, e a gente não consegue perceber, por exemplo, que a outra pessoa na relação está triste, né? Por conta de não ver essas entrelinhas, a leitura dessas coisas mais sutis que a energia do feminino traz. E eu acho, né, de tudo que eu já estudei dessa relação, que todo mundo, né, não só o homem, mas quem consegue equilibrar a energia do feminino e do masculino tem mais sucesso nas relações, sabia? Então, por exemplo, o homem que consegue equilibrar uma energia do masculino, do provedor, do homem forte, né, o arquétipo do guerreiro, e ele também consegue equilibrar uma energia de mais carinho, de mais aconchego, a energia do feminino, nitidamente esse homem vai ter mais sucesso nas relações, né? Então é muito legal olhar para isso também, homens, e ver, né? Eu conheço e atendo homens que têm as duas situações, né? Eu atendo homens que têm muito a energia do feminino, e aí ele é mais pacífico, ele consegue muitas vezes não falar, não ser tão reativo, e aí eu vou falar um pouco da dinâmica dessa relação, o cruzamento dessas energias e do que dá, e também atendo muitos homens que têm a energia do masculino muito forte, e aí eles se tornam, eles têm uma fala que é uma fala mais agressiva, né? Eles têm uma energia que é a energia que vai ser, inclusive, mais crítica. Eles vão fazer a crítica e eles vão fazer a crítica de uma forma muito dura, às vezes sendo muito duros com o outro ou com a outra na relação. Entendem como isso faz toda a diferença? E você ter essa percepção nas tuas relações faz muita diferença. Isso não só no casamento, na união, na relação íntima, mas quando você é líder, quando você lidera pessoas, quando você é pai, quando você é mãe, né? Quando você é pai e os teus filhos começam a crescer, como é que você é como pai? Você é mais autoritário, né? Você dá lugar para os teus filhos falarem, expressarem o que eles estão sentindo? Ou você é um pai ou uma mãe que deixam os filhos fazerem tudo? Bom, enfim, filho é uma outra, né? É uma outra vertente dessa relação que eu vou falar. Mas o que eu trago aqui hoje é um olhar sobre o masculino e o feminino dentro de você. Bom, realmente não vai dar tempo de falar tudo hoje sobre as relações, então vamos combinar o seguinte: eu vou fazer hoje o programa 1/2, quarta-feira que vem eu falo do programa 2/2, segunda parte, tá? Por quê? Porque eu poderia dar aqui inúmeros exemplos do equilíbrio entre masculino e feminino dentro da relação. Às vezes, sei lá, eu atendo um casal hoje que nitidamente essa energia, a gente tem uma predominância dela em nós e a busca é uma busca de equilíbrio, como sempre, em tudo na vida. E esse casal que eu atendo, nitidamente, eles têm lá a sua tendência, e essa tendência, pessoal, ela está invertida. Então, o homem dessa relação, desse casal que eu atendo, né, ele é muito emocional, ele é bastante sensível, ele está na energia do feminino, nas questões da relação, da casa e dos filhos.
E a mulher, ela é aquela mulher que traz mais a energia do masculino, ela toma decisão, ela faz tudo sozinha. Então tem um trabalho ali de, além de equilibrar, né, o equilíbrio já vai trazer eles entenderem que cada um deles tá como se fosse no teu vício emocional, né? Então tem uma coisa assim, muitas vezes no casal a gente faz a gente estabelece uma relação que é viciosa. Por quê? Porque vamos entender assim, a mulher, ela faz tudo, ela é fazedora, ela faz, toma decisão, porque isto é dela, ela gosta muito de fazer, e o homem não faz, porque isso também é dele, ele tem uma lentidão, ele é muito mais lento. Então muitas vezes é muito comum que o casal chegue e fale assim, um deles fala assim, eu faço tudo nessa relação, eu tomo todas as decisões, eu faço, eu decido, tudo tal. E a outra pessoa fala assim, eu não faço porque ele vai fazer. E quem faz tudo fala assim, eu faço tudo porque o outro não faz. Então qual é a ideia? E a ideia é que a gente estabelece uma relação que é uma relação viciosa. Um está no vício de fazer tudo e o outro está no vício de esperar. Então é difícil para quem faz tudo tirar o pé do acelerador e dizer não faz. Deixa o outro fazer. Mas uma coisa bem simples. Se eu não lavar a louça vai ficar lá. Deixa a louça lá. Você está no seu vício de fazer tudo. Né? Não é só, você não está fazendo por conta do outro. Você faz aquilo porque você não consegue não fazer. E a outra pessoa fala assim, mas é que se eu não... Tudo que eu faço está errado, ou tudo que eu faço, enfim. Então tem que ter um equilíbrio aí e um acordo de que alguém que sempre faz tudo vai dizer, eu não vou fazer. E quem está ali num lugar mais passivo, de não reação, de não reatividade, também vai fazer o seu esforço para tomar a decisão, para fazer algumas coisas que até então não faria, tá? E dentro do que a gente fala, eu ainda vou falar do equilíbrio entre o dar e o receber, que numa relação é muito importante. O Bert Hellinger fala que hoje o que termina uma relação, e eu vou abordar isso com bastante tranquilidade e calma no programa que vem, o que termina uma relação é o desequilíbrio entre o dar e o receber. Você pode ter conflito, você pode discutir com o teu par, mas se existe um desequilíbrio entre o dar e o receber, ou seja, você dá muito para esta relação e recebe pouco, isto não é bom. Ou se você está naquele lugar que você só recebe e você não doa para o outro, isso também não é bom, né? E aí existem dinâmicas que são muito sofisticadas quando a gente fala do equilíbrio entre o dar e o receber. Muitas vezes dentro da relação tem alguém ali que não consegue nem receber. Por quê? Porque a pessoa inconscientemente, porque esses processos são todos inconscientes, a gente não tem tanta clareza sobre eles. Inconscientemente, eu penso assim, se eu receber do outro, eu vou ter que dar, eu vou ter que retribuir. Então eu não quero nem receber, porque eu não quero me manter em dívida com o outro. E são processos que são mais sofisticados na nossa cabeça, mas que acontecem também, tá? Então, hoje eu falei bastante, já faltam aqui 2 minutos para acabar o programa. Eu falei bastante sobre o equilíbrio entre a energia do masculino e do feminino. E isso independe do teu gênero, isso é muito importante que você entenda. Isto vem do pai e da mãe, essa dinâmica que foi desenvolvida na tua personalidade, vem da tua criação, vem daquilo que você desenvolve como personalidade de 0 a 8 anos, claro que vem. Tá? Mas é importante também, chega um momento da vida em que a gente fala, chega de culpar nosso pai e a nossa mãe, porque a minha mãe era assim, ela me criou assim. A gente adquire um lugar de adulto, né? E aí nós vamos olhar para isso. Te convido a olhar para se você está muito no masculino, se você está muito no feminino e começar a trazer para a ação. Yara, muita gente me pergunta, como é que eu mudo isso em mim? Né? Mudando comportamento, gente, não tem mistério, não tem um segredo, olha, eu vou fazer um tleque aqui com o dedo e tudo isso vai mudar, não, você muda no dia a dia, você muda desafiando o teu ego, desafiando a tua personalidade no dia a dia. Para de tomar a decisão, deixa o outro tomar a decisão.
E você que está mais passivo, está menos reativo, começa a decidir, começa a dizer mais o que você quer, com assertividade, que é uma coisa que eu vou falar semana que vem, que é dizer o que a gente pensa com respeito, é dizer o que a gente pensa de uma forma respeitosa, mas ser objetivo e dizer o que pensa, tá? Bom, em março agora vai ter um workshop de Enneagrama comigo, dias 13, 14 e 15 de março aqui em São Paulo, Enneagrama inicial, convido vocês, até dia 15, né? O preço tá com um preço de segundo lote, que está mais barato. Entra lá no Facebook Conexão Enneagrama, que lá você se inscreve diretamente, para a gente ficar 3 dias falando sobre os nossos comportamentos e sobre tudo aquilo que vai trazer mais alegria, mais felicidade, mais plenitude e mais abundância. Um beijo e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Beijo para vocês.